Vamos trazer a manifestação importantíssima, que é do Glauber Fica. Olha lá como é que foi lá na BI ontem o evento, gente. Olha que bacana. Nos próximos 40 dias, eu vou estar me defendendo desse processo. Antes de sair, eu dialoguei, porque tem 2 servidores da Câmara, Thalina, que estão aqui cumprindo seu papel bem. Túlio, Mônica, e eles vão me notificar para que eu apresente a defesa nos próximos 10 dias. Essa notificação vai acontecer no dia de hoje. A partir daí, vão ser mais até 40 dias de apresentação de provas e testemunhas. Nós não vamos recuar um fio de cabelo. Grande Glauber. Não existe outra alternativa nesse momento a não ser fazer uma defesa radical. Se Arthur Lira imaginava que com essa chantagem ou esse processo ia nos colocar no bolso do paletó dele, é o contrário. A luta vai seguir firme. Agradeço a todo mundo que está se mobilizando pelo Glauber Fica e peço, por aí eu encerro, que todos se mobilizem também contra aquele que sequestra bilhões do orçamento público brasileiro. Fora Arthur Lira! Fora 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 Lira! É isso, gente. Nos próximos 40 dias, eu vou estar me defendendo desse processo. Esse é o grande Glauber Braga, gente, se defendendo lá na BI. Ele deu uma entrevista para uma livraria chamada Livraria Leonardo da Vinci ontem. E eu quero trazer também um pouco dessa entrevista, porque a gente tem que fazer a defesa do Glauber nas redes, em todos os lugares. E vamos ouvir um pouquinho aqui o que ele falou da guerra contra a esquerda que existe no Congresso Nacional. Vamos ver juntos. Bestina. Esse agora. E esse agora. Eu faço questão de fazer esse histórico para demonstrar que em todas essas questões, em todos esses processos, eram conteúdos políticos absolutamente graves, importantes, indispensáveis. Obrigado, Denise Cataldo, de um mandato querida. de esquerda fazer a luta política. Ou seja, eu não procurei ninguém, não fui a determinado local para fazer uma provocação ou para fazer um enfrentamento que tivesse sido programado. Não, ou seja, foi a resistência a temas fundamentais de enfrentamento à extrema-direita e à linha de orientação fascista que tentava fazer com que nós não pudéssemos falar, Obrigado, tocar as Denise, nossas querido. atividades ou rebatendo pontos que são fundamentais e fazendo um enfrentamento, que é o que, na minha avaliação, se espera de um mandato de esquerda. O 7º caso, e esse é o mais grave que eu já enfrentei até hoje, é o segundo grave, porque, não por coincidência, envolve uma articulação direta de Arthur Lira, que se já era poderoso na legislatura anterior, ficou mais poderoso nessa legislatura. E por quê? Porque presidente de Câmara autoritário não é novidade. Você pode ter alguma exceção, mas essa é mais ou menos que uma regra. A novidade é que, historicamente, não há um caso parecido com o que a gente tem hoje, não há precedente de um presidente da Câmara que maneje bilhões de reais, como faz Arthur Lira, e que execute bilhões de reais, como ele faz. E não são milhões, é importante que as pessoas saibam disso, são bilhões de reais. Arthur Lira, então, começa uma articulação que já vinha sendo prometida de perseguição ao mandato. Eu posso falar de toda ela. Mas antes de falar da perseguição dele, o que serviu como pretexto para a apresentação dessa representação?
um sujeito que é candidato a vereador aqui no Rio de Janeiro, pelo MBL, vai a primeira vez na roda de conversa que eu faço há 10 anos, no Largo da Carioca. Toda segunda-feira, nosso mandato ao meio-dia presta contas no Largo da Carioca das suas ações e abre o microfone para quem queira se manifestar, para quem queira falar, e responde aos questionamentos. Já acabada a roda de conversa, esse sujeito chega e faz as perguntas. Eu respondi aos questionamentos dele de maneira firme, mas ele não conseguiu o que queria, porque o vídeo não ficou bom. A segunda vez que ele retorna, ele volta mais violento. A terceira vez que ele volta, ele vem mais violento. A quarta vez, mais violento. E chega a ameaçar o coordenador do nosso mandato, e mais especificamente a mãe do nosso coordenador, que tem mais de 70 anos de idade, dizendo: eu sei aonde sua mãe mora. Isso está filmado? Não está filmado, mas está... se a justiça tivesse feito o requerimento dos equipamentos eletrônicos dele, está gravado. Ou seja, de repente ainda tem algum equipamento, tem uma investigação circulando, porque com certeza isso está no áudio que ele disse, porque ele anda com um microfone. Não está filmado por nós, mas está no equipamento dele. A sua equipe fez um boletim de ocorrência? Fez. E isso é importante dizer. Tem um boletim de ocorrência exatamente sobre esse caso, que foi feito pelo coordenador do nosso mandato e que tem uma investigação, então, acontecendo exatamente por conta disso. E lá que a gente foi saber que ele tinha outras anotações, outros processos que estavam correndo também contra esse sujeito. Da quinta vez, esse sujeito coloca um stories no seu Instagram, botando o dedo na boca e dizendo que tinha uma missão em Brasília e filma Brasília. Faz isso, muito provavelmente, porque foi quem o acolheu em Brasília do gabinete do deputado Kim Kataguiri, e ele diz missão. E ele, então, me espera quando eu estou passando ali perto, em frente das comissões da Câmara, subindo a rampa, e então ele ri ironicamente e começa uma discussão. Começa uma discussão com esse sujeito, e ele fala todo tipo de barbaridade, até um determinado momento em que ele repete o que já tinha feito em ocasiões anteriores, falando de minha mãe, né, e colocando em xeque a honra da minha mãe. Eu, de fato, peguei as minhas coisas, coloquei num lugar e coloquei ele para fora do espaço da Câmara e dei aquilo que foi um chute na bunda. Isso, de fato, aconteceu. E aí tem dois aspectos nessa história. Tem um aspecto racional, que é como que a esquerda reage a milícias fascistas que intimidam o tempo inteiro organizações e parlamentares de esquerda. Em segundo lugar, tem um aspecto emocional, tem um vômito ali, por conta também daquilo que ele vinha fazendo e do que ele tinha falado de minha mãe, né? Repetindo uma fake news bolsonarista, porque eu fui entender o que era gabinete do ódio quando eu chamei o Moro de juiz ladrão. Em 24 horas, eles colocaram 3 notícias falsas. Uma era um sujeito, quem não me conhecia achava que pudesse ser eu, e para notícia falsa eles não têm problema se a cara é de outra pessoa. Botava um sujeito com uma outra cara que não era minha, dizendo uma legenda embaixo: olha aí o deputado que chamou o Moro de juiz ladrão, e o cara botando dinheiro na cueca, para espalhar a notícia falsa. A segunda era como se fosse uma notícia de jornal: veja a evolução patrimonial e legal do deputado que chamou o Moro de juiz ladrão, e uma setinha subindo. E a terceira era: a mãe do deputado que chamou o Moro de juiz ladrão foi caçada por roubo de merenda. E esse sujeito repete essa história, essa fake news, essa terceira, mais uma vez dizendo: sua mãe é uma corrupta, nesse encontro que teve comigo no espaço da Câmara. É importante dizer quem foi a sua mãe. Minha mãe é Saudade Braga, uma nordestina de Natal, no Rio Grande do Norte, que cavou o chão com as unhas, que era médica, que começou um trabalho com saúde da família quando não existia esse programa institucionalizado, fazia prevenção do câncer ginecológico de mulheres na zona rural do município de Nova Friburgo, trabalhava nas escolas de periferia, já discutindo e prevenindo gravidez na adolescência. Era uma brisolista, assim como meu pai, foi candidata a vice-prefeita a primeira vez, incentivada. Só para frisar, tá, gente? O nome desse podcast é Subsolo, é da livraria Leonardo da Vinci. Foi uma entrevista feita ontem com o Glauber, antes do ato, na ABI. Ativada pelo fenômeno que era Brizola, e depois foi prefeita de Nova Friburgo de 2001 ao ano de 2008.
numa Câmara de 19 vereadores, só 2 vereadores apoiavam o seu governo. Teve para ser retirada porque disse, não vou dar nada sem ninguém, vou fazer o enfrentamento com essa turma. Garantiu a sustentação do governo na rua, com mobilizações populares e com uma liminar judicial, porque ficava flagrante que esses sujeitos estavam querendo retirá-la da prefeitura porque ela tinha feito o rompimento com práticas corrompidas ao longo da história da cidade. Essa saudade, né? Uma mulher que eu tenho um orgulho de ser filho, e se eu estou conversando hoje contigo aqui, Daniel, é porque ela fez aquilo que eu não fiz. É porque ela cavou o chão com as unhas. Né? E uma figura pública conhecida, inclusive, pelos seus inimigos políticos, de Friburgo pela honestidade, né? Pela correção. Mas, e naquele momento, doente. Minha mãe teve um Alzheimer. Esse Alzheimer foi se agravando ao longo do tempo. Ela, no momento que esse sujeito faz isso, ela já tinha um Alzheimer bem avançado. Depois de um tempo, minha mãe é hospitalizada e minha mãe vem a falecer no dia 8 de maio. Eu sempre que falo, eu me emociono, né? Quando falo dela. E tem, então, ali naquele momento também uma reação emocional. Que foi em 14 de abril esse evento. Foi em abril, exatamente. Foi em abril. Ela veio a falecer pouco menos de um mês depois. E aí, eles aproveitam disso, Partido Novo, Lira e companhia, e apresentam uma representação no Conselho de Ética. Lira age rapidamente, chega na mesa diretora, manda para o Conselho. Diferente do que ele fez com todos os casos dos deputados ligados à tentativa de golpe do dia 8 de janeiro, onde a mesa ficou segurando e segura até hoje para que esses processos não avançassem. Por que eu digo que tem uma relação direta com uma atuação do Lira e não com esse episódio do MBL para que esse processo vá à frente? Porque você tem uma parlamentar, a Carla Zambelli, que correu atrás de um homem negro com uma pistola na mão. Sim. Você tem vários deputados implicados no dia 8 de janeiro que os processos nem foram para o Conselho de Ética. E aí eu poderia ficar aqui citando vários exemplos. Delegado da Cunha. Por exemplo, né, mais um caso que apareceu no Fantástico, né, com imagens, com áudio. Só que, para se ter uma ideia, são 34 representações no Conselho de Ética da Câmara. E só 2 tiveram admissibilidade aprovada. A do Brazão e a minha. Combinado com a ação direta do Lira, para que eu seja cassado, você teve uma tentativa de equilibrar, entre aspas, um processo onde eles não conseguiram segurar o Brazão. Porque o peso da opinião pública e da pressão pela responsabilização dos assassinos de Marielle foi muito grande. E aí, nesse caso, o que eles fazem? Vamos entregar, então, uma cabeça de um deputado de esquerda. O relator Paulo Magalhães, quando eu faço a minha primeira defesa no Conselho de Ética, ele me encontra no corredor da Câmara, no microfone foi depois a mudança de posição, mas vamos por parte. Ele me encontra no corredor da Câmara e diz, fiquei sensibilizado com a sua defesa. Nós não podemos deixar que isso aconteça. Conte comigo. Esse mesmo deputado, depois nomeado relator, muda de posição e não assume que disse isso. Por uma interferência direta de Arthur Lira. Combinado com isso, o processo que eu respondo, ele seria avaliado num outro dia. O que eles fazem? Eles unificam para ser votado no mesmo dia do processo do Brazão. Porque eles sabiam que a esquerda ia registrar a responsabilização do Brazão e a votação contra ele. Então, eles fazem para tirar a intensidade da perseguição que estavam fazendo contra mim. Porque como é que a esquerda ia, ao mesmo tempo, celebrar o que estava acontecendo com o Brazão e a sua responsabilização e denunciar o que estava acontecendo comigo? Então, isso foi uma armação evidente. É muito despudor, né? Demais. Comparar uma coisa com a outra. Demais. Uma situação com a outra. Exatamente. E esse relator, o relator do seu processo de cassação, Paulo Magalhães, né, Paulo Magalhães, PSD da Bahia, ele se absteve no caso do Brazão. Se absteve, fala isso, enche a boca para dizer que
essa é uma prova de que ele não gosta de caçar colega. Ele fala isso. Ao mesmo tempo, ele já verbalizou no microfone, no Conselho de Ética, algumas vezes que, mas você eu acho que tem que ser cassado. Tanto é que nós estamos entrando com uma suspeição contra ele para que ele seja retirado da condição de relator. Nós vamos esgotar as instâncias na Câmara e, se não houver modificação, a gente vai ao Judiciário também, porque um relator ele vai avaliar provas, vai avaliar testemunhas. Se ele já, de antemão, disse que achava que eu merecia ser cassado, foi a expressão que ele utilizou, como é que ele vai fazer o julgamento e apresentar um relatório? É a Escola Moro de julgamento. Exatamente. Grande Glauber Braga, gente. Assistam depois essa entrevista, que é muito importante. Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal aqui e também do site da Folha Democrata. Estamos em uma nova campanha de Pix, gente. O nosso canal voltou a ser demonetizado, mas nós ainda estamos enfrentando burocracias dentro do YouTube. Então a gente pede para vocês contribuírem no Pix, diretamente no Pix, gente. Faz um depósito lá no nosso Pix. Você nem precisa usar o cartão de crédito, você pode fazer o Pix além das nossas metas por live, que é de R$100 no Pix. Vocês podem ajudar em folhademocrata@gmail.com. Essa contribuição no nosso Pix é necessária para pagar o salário dos trabalhadores aqui da Folha Democrata, como o meu salário e o salário também do nosso editor de cortes de vídeo, o Gabriel. Então é necessário a gente fazer essa campanha de arrecadação, gente. Folha Democrata é um canal novo que surgiu nessa era democrática de governo Lula 3 e a gente precisa do seu apoio para continuar fazendo esse trabalho. Gente, muito obrigado pela paciência, pela colaboração de vocês e contribuam. R$20 de Pix, vocês ganham livros aqui no nosso canal, que estão disponíveis aqui. Basta você fazer a sua contribuição e depois mandar e-mail com o pedido de qual dos 3 livros, temos ainda um 4º livro para a gente dar de presente, no folhademocrata@gmail.com ou no pedrozambarda@gmail.com. E quem mandar 80 pilas no Pix ganha um curso de roteiro de comédia com a Xanda Fontes, a nossa sócia. Gente, vida longa e próxima. Vida longa e próspera, gente. Não próxima. Longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.